Pouca gente está preparada para ouvir isso, mas é a verdade, nua e crua. Quem fala demais nunca controla nada, enquanto você reage, se explica e se defende. Alguém mais silencioso está assumindo o poder do jogo, sem levantar a voz e sem pedir permissão. E o mais curioso é que isso não tem a ver com timidez. Tem a ver com estratégia, com domínio de si e com uma compreensão profunda da natureza humana que Maquiavel já ensinava há séculos. Talvez você já tenha sentido isso na pele. Você fala, argumenta, se justifica e, mesmo assim, perde respeito. Enquanto isso, aquela pessoa que fala pouco e reage menos ainda parece sempre estar um passo à frente. Não é sorte, não é carisma místico. É autodomínio, é autoridade emocional, é filosofia aplicada à vida real. E quase ninguém te ensina isso de forma clara. Aqui está a afirmação contraintuitiva que muda tudo. Quanto menos você reage, mais poder você acumula. O silêncio certo constrói respeito, desarma ataques e prepara o terreno para ações precisas. É exatamente isso que você vai entender neste vídeo, não na teoria vazia, mas com exemplos práticos, aplicáveis e reais. Se você já se sentiu manipulado, desrespeitado ou emocionalmente drenado, isso aqui é para você. E já adianto algo importante. Quem entende esses ensinamentos começa a enxergar as relações humanas de outra forma. Começa a perceber jogos ocultos, padrões emocionais e armadilhas que antes passavam despercebidas. Não é sobre vencer discussões. É sobre liderança, influência e desenvolvimento pessoal em alto nível. É sobre parar de ser conduzido e começar a conduzir. Agora, quando isso faz sentido de verdade, algo curioso acontece. As pessoas que realmente querem evoluir costumam se identificar logo de cara e geralmente deixam isso registrado, nem que seja com uma frase curta ali embaixo. Por quê? Quem reconhece valor, reconhece rápido. E se você quer continuar aprendendo sobre poder, respeito e domínio de si, estar inscrito aqui faz mais diferença do que parece. O verdadeiro poder, como Maquiavel ensinaria em seus escritos mais afiados, raramente se manifesta no barulho. Ele se revela no autodomínio, naquele instante em que alguém espera uma reação e encontra apenas silêncio. Esse silêncio não é fraqueza, é estratégia. É respeito por si mesmo e consciência da própria autoridade. Quem reage a tudo, entrega o controle. Quem se cala, escolhe quando e como agir. Na lógica da filosofia do poder, falar menos é governar mais. E aqui começa o primeiro grande ensinamento sobre domínio de si. Maquiavel compreenderia que o silêncio constrange mais do que 1000 palavras ofensivas. Quando alguém ataca verbalmente e não recebe resposta, o ataque retorna como um espelho. A ausência de reação desestabiliza, gera dúvida e quebra o jogo emocional do oponente. Isso é influência pura, aplicada com frieza e inteligência emocional. Não se trata de orgulho, mas de liderança interna, de não se deixar arrastar. Quem observa com atenção percebe quem realmente tem poder naquela cena. Na prática, esse princípio aparece em situações simples do cotidiano. Uma provocação no trabalho, um comentário maldoso em família, uma tentativa de desrespeito disfarçada de brincadeira. Responder impulsivamente parece natural, mas custa caro emocionalmente. O silêncio estratégico preserva energia e reforça a própria autoridade. Muitos líderes silenciam não por medo, mas por cálculo, e esse cálculo revela profundo desenvolvimento emocional. Maquiavel jamais aconselharia alguém a reagir sem pensar. Ele sabia que quem perde o controle emocional perde a posição. Por isso, o silêncio é uma forma elevada de autodomínio e também
de desenvolvimento espiritual. Não responder imediatamente é escolher não ser governado pelas emoções alheias. Esse comportamento cria respeito sem exigir validação externa. E poucos entendem isso, o que torna o ensinamento ainda mais valioso. Há quem confunda silêncio com submissão, e esse erro é comum. Mas o silêncio consciente comunica segurança, não medo. Ele diz, sem palavras, que nada ali foi capaz de abalar sua estrutura. Esse tipo de postura muda a dinâmica de qualquer relação. Quem observa sente, mesmo sem entender, que ali existe autoridade. E essa sensação é impossível de falsificar. Quando alguém domina o próprio impulso de reagir, passa a enxergar o jogo inteiro. Percebe intenções ocultas, padrões emocionais e tentativas de manipulação. O silêncio cria espaço para a leitura estratégica da situação. É nesse espaço que nascem decisões inteligentes. E à medida que esse domínio de si se fortalece, algo muda internamente. Porque o próximo passo não é apenas calar, é saber quando agir. Maquiavel sabia que o primeiro a perder a calma já perdeu metade da batalha. Reagir impulsivamente é entregar o volante emocional ao outro. Quando alguém provoca e obtém resposta imediata, sente poder, sente domínio. Por isso, o sábio observa, respira e escolhe o tempo certo. Esse intervalo entre estímulo e resposta é onde mora o autodomínio. E é ali que a estratégia começa a se desenhar. Na filosofia do poder, reagir é quase sempre uma armadilha. A provocação raramente busca diálogo. Busca controle emocional. Quando a resposta vem carregada de emoção, o jogo está ganho pelo agressor. Maquiavel enxergava isso com clareza cirúrgica. Quem reage por impulso se expõe, se revela, se enfraquece. Quem se contém, observa e acumula influência silenciosa. No cotidiano, isso acontece o tempo todo, embora poucos percebam. Uma discussão online, por exemplo, é um campo fértil para armadilhas emocionais. Responder a tudo gera desgaste, ansiedade e perda de foco. O silêncio, nesse caso, não é covardia, é inteligência emocional aplicada. Ele protege sua energia e preserva sua autoridade. E, curiosamente, quem insiste em provocar acaba se desmoralizando sozinho. Maquiavel ensinaria que o verdadeiro líder não entra em todo conflito. Ele escolhe quais batalhas valem o custo emocional. Esse critério é fruto de desenvolvimento pessoal e maturidade estratégica. Não se trata de engolir tudo, mas de escolher o momento certo. Quem aprende isso passa a viver com mais clareza e menos desgaste. E começa a perceber padrões invisíveis nas relações humanas. Há uma diferença enorme entre não reagir e não agir. Não reagir é controlar o impulso. Agir é escolher a resposta certa. O erro comum é confundir silêncio com passividade, mas o silêncio estratégico prepara o terreno para uma ação mais eficaz. Ele cria expectativa, desconforto e desequilíbrio no outro. E isso, Maquiavel sabia, desloca o eixo do poder. Quando alguém percebe que não consegue mais te provocar, algo muda. O jogo psicológico perde força. A dinâmica se inverte. A ausência de reação quebra o roteiro do manipulador. Esse é um sinal claro de domínio de si e desenvolvimento emocional. Poucos conseguem sustentar essa postura com consistência, e quem consegue, naturalmente, avança para o próximo nível do jogo. Maquiavel entendia que a mente humana teme o vazio mais do que a confrontação. Quando não há resposta, a imaginação do outro trabalha contra ele mesmo. O silêncio cria um espaço onde a insegurança cresce e o controle escapa. Essa é uma das formas mais sutis de influência e poder psicológico. Não é agressão direta, é pressão
invisível. E justamente por isso é tão eficaz. Na lógica da filosofia maquiaveliana, quem fala demais entrega intenções. Já o silêncio esconde planos, preserva estratégias e confunde adversários. Quando alguém não sabe o que você pensa, não sabe como agir. Isso desloca o eixo da autoridade para quem observa. O silêncio se torna uma presença pesada, impossível de ignorar. E esse desconforto é intencional. No dia a dia, esse mecanismo aparece em negociações e relações de poder. Responder tudo imediatamente demonstra necessidade, ansiedade, pressa. O silêncio calculado, por outro lado, comunica segurança e controle. Por exemplo, ao receber uma proposta injusta, não responder na hora muda o jogo. A outra parte começa a revisar argumentos e concessões. Esse é o silêncio trabalhando como estratégia. Maquiavel jamais defenderia o silêncio impulsivo ou ressentido. O silêncio eficaz nasce do autodomínio e da clareza emocional. Ele exige desenvolvimento emocional e maturidade interna. Quem se cala por fraqueza perde respeito. Quem se cala por escolha consciente ganha autoridade. A diferença está na intenção e no controle interno. Há algo profundamente espiritual nesse tipo de postura. O desenvolvimento espiritual começa quando a pessoa não reage a tudo. Ela passa a observar suas emoções sem ser dominada por elas. Esse distanciamento cria força interna e estabilidade. Com o tempo, essa presença silenciosa se torna magnética. As pessoas sentem, mesmo sem saber explicar. Quando o silêncio começa a incomodar mais do que palavras duras, o jogo virou. O outro começa a se revelar, a falar demais, a cometer erros. Esse é um princípio clássico de Maquiavel aplicado ao cotidiano. Quem domina o silêncio, domina o ritmo da interação. E ao dominar o ritmo, controla o cenário. Mas há um detalhe ainda mais sutil, que poucos percebem. Maquiavel sabia que o respeito raramente nasce da explicação excessiva. Ele surge quando alguém percebe que está diante de alguém difícil de manipular. O silêncio firme comunica limites sem precisar anunciá-los. É nesse ponto que o poder deixa de ser discutido e passa a ser sentido. Quem domina o próprio discurso transmite autoridade natural, e a autoridade silenciosa pesa mais do que discursos longos. Na filosofia da liderança, falar menos é escolher melhor as palavras. O líder não se justifica o tempo todo, nem corre atrás de aprovação. Ele observa, escuta e intervém apenas quando necessário. Esse comportamento gera influência porque demonstra segurança interna. Pessoas seguras não precisam provar nada o tempo todo. E isso cria um campo invisível de respeito ao redor delas. No ambiente profissional, isso fica ainda mais evidente. Quem reage a toda crítica se torna previsível e vulnerável, já quem escuta em silêncio, analisa e responde com precisão ganha espaço. Por exemplo, em uma reunião tensa, permanecer calmo muda a percepção de todos. A postura comunica mais do que qualquer argumento emocional, e a liderança começa a se formar ali, sem alarde. Maquiavel entenderia que o silêncio também é um filtro. Ele revela quem fala por nervosismo e quem fala por estratégia. Quando você não preenche o vazio, o outro se expõe, e quem se expõe demais perde poder. Esse é um princípio clássico de domínio de ser aplicado à convivência humana. Poucos percebem, mas todos sentem. Existe também um aspecto profundo de desenvolvimento emocional nisso tudo. Silenciar exige maturidade, exige controle interno e clareza de propósito. É fácil reagir, difícil é sustentar a própria postura, mas quem consegue cria uma presença sólida, quase inabalável. Essa presença inspira respeito sem precisar impor medo. E respeito
é a base de qualquer liderança duradoura. Quando o silêncio passa a gerar mais impacto do que palavras, algo muda. As pessoas começam a medir melhor o que dizem ao seu redor. A dinâmica se transforma. O ritmo desacelera. Esse é o efeito de quem domina o próprio centro emocional. E quando isso acontece, surge uma pergunta silenciosa no ambiente. O que essa pessoa sabe que os outros ainda não perceberam? Maquiavel sabia que quem não governa a si mesmo jamais governará outros. O silêncio, nesse sentido, é o teste mais honesto de autodomínio. Quando a emoção pede reação imediata e a razão escolhe esperar, algo poderoso acontece. Esse conflito interno define quem lidera e quem é conduzido. Domínio de si não é ausência de emoção, é controle consciente dela. E esse controle constrói poder real, não teatral. Na filosofia prática, o impulso é o maior inimigo da autoridade. Responder no calor do momento revela fragilidade emocional. Já o silêncio revela maturidade, clareza e força interna. Maquiavel entenderia isso como disciplina mental aplicada ao poder. Quem se controla transmite confiança sem precisar anunciar. E confiança gera respeito de forma quase automática. No cotidiano, isso se manifesta em pequenas decisões silenciosas. Não responder uma provocação imediata. Não se justificar excessivamente. Não explicar tudo. Essas escolhas parecem simples, mas exigem desenvolvimento emocional profundo. Por exemplo, quando alguém tenta te desestabilizar com ironia, sorrir e silenciar, muda tudo. O outro perde o controle da situação, enquanto você mantém o eixo. Esse é o silêncio trabalhando por você. Há também um aspecto claro de desenvolvimento espiritual. Nesse processo, silenciar externamente ajuda a organizar o mundo interno. A mente fica mais clara. As emoções mais estáveis. Com o tempo, a pessoa deixa de ser refém de estímulos externos. Ela passa a agir por valores, não por reações. Isso é domínio de si em estado avançado. Maquiavel jamais romantizaria o autocontrole. Ele sabia que controlar a si mesmo é cansativo, exige prática e consciência, mas também sabia que poucos estão dispostos a pagar esse preço. E exatamente por isso, quem paga se destaca. O silêncio vira um diferencial estratégico em meio ao caos emocional alheio. E esse diferencial se acumula com o tempo. Quando alguém percebe que não consegue mais te tirar do eixo, algo se encerra. O jogo emocional perde efeito. A tentativa de controle falha. Esse momento marca uma virada interna silenciosa. Você deixa de reagir e começa a conduzir. E quando isso acontece, uma nova responsabilidade surge. Porque quem domina a si mesmo começa, inevitavelmente, a influenciar outros. Maquiavel compreendia algo que poucos ousam admitir. Quem dita o ritmo, dita o jogo. O silêncio é a ferramenta mais refinada para assumir esse controle sem confronto direto. Quando alguém fala demais, corre. Quando silencia, desacelera o ambiente. Esse simples ajuste muda completamente a dinâmica de poder. O outro começa a esperar, a calcular, a se ajustar. E quem faz o outro esperar já está um passo à frente. Na filosofia da estratégia, o ritmo é mais importante que a força. Responder rápido demais demonstra ansiedade e necessidade de aprovação. Já o silêncio estratégico comunica independência emocional. Maquiavel veria nisso um sinal claro de autoridade invisível. Quem controla o tempo da resposta controla a expectativa do outro. E expectativa é uma forma silenciosa de influência. No cotidiano, isso aparece em relações pessoais e profissionais. Responder mensagens imediatamente, sempre, cria um padrão previsível. Quando esse padrão muda,
o outro sente. Por exemplo, ao não responder de imediato uma provocação, o clima se transforma. A pessoa começa a se perguntar, a revisar atitudes. Esse espaço mental foi criado pelo silêncio. É importante entender que esse silêncio não é joguinho raso. Ele nasce do domínio de si e do respeito próprio. Não é ignorar por orgulho, mas escolher não reagir por consciência. Esse comportamento exige desenvolvimento emocional e clareza interna. Quem age assim não busca validação, busca equilíbrio. E equilíbrio é poder sustentado. Maquiavel jamais aconselharia alguém a perder o controle do tempo. Quem se antecipa demais se coloca em posição inferior. Quem espera, observa e responde com precisão, assume a condução. Esse princípio se aplica a negociações, conflitos e até amizades. O silêncio bem colocado organiza o caos ao redor. E quem aprende isso passa a ser percebido de outra forma. Quando o ritmo muda, a relação muda junto. O outro começa a medir palavras, atitudes e intenções. O silêncio cria um campo de atenção onde antes havia ruído. Esse campo favorece quem tem estratégia. E à medida que isso se consolida, surge um dilema silencioso. Até onde ir sem revelar tudo o que se sabe? Maquiavel entendia que o silêncio não transforma apenas quem o pratica, mas também quem o enfrenta. Quando alguém não recebe resposta, começa a se revelar sem perceber. A ansiedade cresce, as palavras aumentam, o controle escorre pelos dedos. Esse é um teste invisível de autodomínio e desenvolvimento emocional. Quem não suporta o silêncio expõe fragilidades internas, e quem observa em silêncio aprende muito mais do que quem fala. Na filosofia do poder, deixar o outro falar é uma estratégia clássica. Quanto mais alguém fala, mais mostra intenções, medos e desejos. O silêncio cria espaço para o outro se desnudar emocionalmente. Maquiavel via nisso uma vantagem estratégica clara. Quem fala demais entrega o jogo. Quem escuta, governa a situação. No cotidiano, isso aparece em discussões, negociações e conflitos emocionais. Quando você não reage, o outro insiste, explica demais, se contradiz. Esse excesso de palavras nasce da falta de controle interno. Por exemplo, numa discussão acalorada, silenciar desmonta o discurso do outro. Ele perde o rumo, porque esperava resistência. O silêncio vira um espelho desconfortável. Esse mecanismo também revela níveis diferentes de desenvolvimento pessoal. Pessoas emocionalmente maduras conseguem sustentar o silêncio sem angústia. Já quem depende de reação externa se sente ameaçado. Esse contraste muda a dinâmica da relação. O respeito começa a se deslocar naturalmente e a autoridade muda de mãos sem confronto. Maquiavel jamais subestimaria esse efeito psicológico. Ele sabia que o caos emocional do outro é uma vantagem silenciosa. Não é preciso humilhar, atacar ou vencer verbalmente. Basta manter o próprio centro firme. Esse controle comunica força sem agressividade. E força verdadeira não precisa se anunciar. Quando alguém começa a se perder no próprio discurso, algo fica claro. A falta de domínio de si se torna evidente. E quem observa em silêncio aprende onde tocar, quando agir ou quando se afastar. Esse conhecimento não vem dos livros, vem da experiência. Poucos têm paciência para isso. E é justamente aí que o jogo avança para um nível mais profundo. Maquiavel jamais enxergaria o silêncio como fim, mas como preparação. Silenciar não é recuar, é acumular vantagem. Enquanto o outro se desgasta emocionalmente, quem se cala organiza o próximo movimento. Esse intervalo cria clareza, visão estratégica
e frieza decisória. O poder verdadeiro age no momento exato, não no impulso, e o silêncio é o terreno onde essa precisão nasce. Na filosofia do poder, agir cedo demais é tão perigoso quanto não agir. Quem fala ou reage antes da hora revela intenções e perde surpresa. O silêncio preserva o mistério, e o mistério gera influência. Maquiavel sabia que o inesperado desarma mais do que a força. Quando ninguém sabe seu próximo passo, todos ficam atentos. E a atenção alheia é uma forma de autoridade silenciosa. No cotidiano, isso se aplica a decisões importantes. Antes de confrontar alguém, o silêncio ajuda a observar padrões. Antes de sair de um ambiente tóxico, o silêncio revela quem realmente importa. Por exemplo, ao invés de anunciar mudanças executa-los em silêncio é mais eficaz. As ações falam, sem precisar se justificar. Esse é um ensinamento clássico de desenvolvimento pessoal aplicado à realidade. O silêncio também fortalece o desenvolvimento emocional. Ele impede decisões baseadas em raiva, orgulho ou vaidade. Cria espaço para que a razão assuma o comando. Quem age depois de silenciar costuma errar menos. E errar menos é uma forma prática de poder acumulado. Poucos percebem isso no calor do momento. Maquiavel entenderia que o golpe certo não é violento. É preciso. Ele acontece quando o outro já se revelou por completo, quando as máscaras caíram e as intenções ficaram claras. O silêncio permitiu essa leitura profunda. E quando a ação vem, ela parece inevitável, porque foi construída com domínio de si e estratégia. Quando alguém aprende a silenciar antes de agir, algo muda para sempre. As decisões ficam mais firmes, os limites mais claros, o respeito deixa de ser pedido e passa a ser sentido. Esse é o estágio onde poucos chegam, e quem chega percebe algo curioso. O silêncio não é ausência, é preparação para algo maior. Já reparou como a maioria das pessoas reage quando algo dá errado? Elas gritam, se desesperam, procuram culpados. Agora, imagine alguém que, no meio do caos, permanece calmo, observa, pensa e só depois age. Ou talvez nem precise agir. Qual dessas duas pessoas transmite mais autoridade? Qual delas você respeitaria mais? A verdadeira força não está no barulho que você faz, mas no silêncio que você domina. É nesse espaço que a clareza nasce e as melhores decisões são tomadas. Enquanto todos estão perdidos na confusão das suas próprias emoções, você está no controle. Essa é a diferença fundamental entre ser apenas mais um na multidão e ser um líder, mesmo que seja apenas da sua própria vida. Conhecimento é importante. Ler livros e aprender teorias é ótimo. Mas de que adianta saber tudo sobre autocontrole se, na primeira provocação, você explode? A verdadeira sabedoria está na aplicação. É no calor do momento, quando seu instinto grita para você reagir, que a sua escolha de permanecer em silêncio te define. Cada pequena vitória sobre seus impulsos constrói uma fortaleza ao seu redor. As pessoas percebem essa força. Elas podem não saber explicar, mas sentem que você é diferente. Sua calma se torna um tipo de poder magnético. Você não precisa levantar a voz para ser ouvido, porque suas ações e sua postura já falam por você. Você ganha respeito não por imposição, mas por inspiração. Pense nas últimas vezes que você perdeu o controle. O que você ganhou com isso? Provavelmente, nada além de estresse e arrependimento. Agora, imagine se você tivesse escolhido o silêncio, se tivesse dado um passo para trás e observado a situação de fora. Essa pequena mudança de atitude tem o poder de transformar completamente seus resultados e a forma como os outros te veem. Por isso, o convite que eu te faço hoje é para reflexão.
Comece a observar suas reações. Em vez de responder imediatamente, experimente o poder de uma pausa, respire fundo. Pergunte a si mesmo: qual é a atitude mais inteligente aqui? Você vai descobrir que muitas vezes a resposta mais poderosa é o silêncio. Dominar a si mesmo é o primeiro passo para influenciar o mundo ao seu redor. É um caminho que exige prática e paciência, mas a recompensa é uma vida com mais paz, clareza e um respeito que dinheiro nenhum pode comprar. Se você busca fortalecer sua mente e sua postura, continue aprofundando seus conhecimentos e, mais importante, colocando-os em prática. Cada dia é uma nova oportunidade de treinar seu autocontrole e se tornar a sua melhor versão. Obrigado por assistir. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima.